Na mitologia grega, aprendemos desde cedo que Zeus é o herói, Poseidon o poderoso, e Hades é o mal. Mas e se eu te dissesse que essa é a maior mentira contada por medo? Uma história distorcida pelos próprios deuses. Hoje, vamos mergulhar nas sombras para descobrir a versão que eles tentaram esconder. Esta não é a história do vilão do Olimpo. Esta é a história de Hades, o verdadeiro e incompreendido governante do mundo dos mortos. Para entender Hades, precisamos voltar ao início de tudo, ao momento em que o universo foi dividido. Depois que os deuses liderados por Zeus derrotaram seus pais, os titãs, em uma guerra cósmica que abalou a criação, chegou a hora de repartir o poder. O destino foi selado por sorteio. Zeus, o mais ambicioso, tirou a sorte grande e ficou com os céus, tornando-se o rei do Olimpo, o senhor dos raios e dos trovões. Poseidon, com seu tridente, reclamou o domínio sobre todos os mares, oceanos e rios, um reino vasto e turbulento. E Hades recebeu o submundo. Muitos pensam que isso foi uma punição, um exílio para o irmão mais velho, relegado ao lugar mais sombrio e temido de todos. Mas a verdade é outra. O submundo não era uma prisão para Hades. Era uma missão. Era o destino inevitável de todas as almas, fossem elas de deuses, heróis ou meros mortais. Alguém precisava governar esse reino, manter sua ordem e garantir que as leis do universo fossem cumpridas. Enquanto seus irmãos buscavam glória, festas e adoração no mundo dos vivos, Hades aceitou o fardo mais pesado de todos, o dever mais solitário. Ele não escolheu a escuridão. Ele se tornou seu guardião. A imagem popular de Hades é a de um demônio, uma figura que se deleita com a morte e a dor. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Hades não matava pessoas. Ele não causava guerras, pragas ou desastres, como muitos outros deuses faziam por capricho. Seu trabalho começava apenas quando a vida terminava. Ele era o grande anfitrião do pés-vida, aquele que recebia as almas que chegavam, guiadas por Hermes. Seu reino não era um inferno de tortura e fogo eterno, como muitas culturas posteriores imaginaram. Era um lugar silencioso, frio, um domínio de sombras e ecos, onde as almas encontravam seu destino final. Hades era, acima de tudo, um administrador, um burocrata divino. Ele não julgava as almas. Esse trabalho cabia a 3 juízes, Minos, Radamantes e Aiacos. Eles decidiam quem iria para os campos de Elísio, uma espécie de paraíso para os heróis. Quem iria para os campos de Asfódelos, uma existência neutra para a maioria. E quem seria enviado para o Tártaro, o poço mais profundo para a punição dos piores pecadores. A função de Hades era garantir que essa ordem fosse mantida. Sua principal lei era simples, mas absoluta. Nenhuma alma poderia retornar ao mundo dos vivos. Sem Hades, o equilíbrio entre vida e morte seria quebrado. O mundo dos vivos seria invadido pelos mortos, e o caos reinaria supremo. Ele não era um monstro. Ele era a barreira que protegia a ordem natural do cosmos. Claro, nenhuma história sobre Hades estaria completa sem mencionar Perséfone. Este é talvez o único evento que mancha sua reputação. O famoso sequestro que o marcou como um vilão. A história mais contada é que Hades, solitário em seu reino, encantado pela beleza da deusa da primavera, a raptou enquanto ela colhia flores e a levou à força para o submundo, para ser sua rainha. Deméter, sua mãe e deusa da agricultura, ficou tão desesperada que fez a terra se tornar infértil, criando o inverno. Mas o que poucos contam é o que aconteceu depois. Perséfone não foi apenas uma prisioneira passiva. Com o tempo, ela se adaptou ao seu novo lar. Hades, diferente de seu irmão Zeus, que colecionava amantes e as descartava, tratou Perséfone com respeito e a fez sua igual. Ela se tornou a temida e respeitada rainha dos mortos, senhora das sombras. Ela não governava por medo ou submissão, mas por poder. Foi ela quem ofereceu a Orfeu a chance de levar Eurídice de volta, e foi ela quem,
Ao comer as sementes de romã, selou seu próprio destino de dividir seu tempo entre os dois mundos. A relação deles evoluiu de um rapto para uma das parcerias mais estáveis e poderosas do panteão grego. Ele a amava, e com o tempo, ela também encontrou seu lugar e poder ao lado dele. Vamos fazer uma comparação rápida. Enquanto Zeus traía sua esposa, Hera constantemente mentia, enganava mortais, imortais, e destruía cidades inteiras por puro orgulho. Hades permaneceu fiel a Perséfone e ao seu domínio. Enquanto deuses como Ares se deliciavam com o sangue das batalhas, e Apolo e Ártemis puniam mortais com crueldade por ofensas mínimas, Hades raramente interagia com o mundo dos vivos. Ele não brincava com a vida humana como se fossem peças de um jogo. Ele mantinha a ordem sagrada do destino. Ele era justo, inflexível e, acima de tudo, necessário. Ele não era bom ou mau. Ele era o equilíbrio. Seu cão de 3 cabeças, Cérbero, não era um monstro de ataque, mas um guarda leal, garantindo que os mortos não escapassem e os vivos não entrassem sem permissão. Seu elmo da invisibilidade não era usado para tramas e enganos, mas para observar seu reino sem ser visto, para manter a ordem em silêncio. Cada aspecto de seu mito, quando olhado de perto, revela um Deus de dever, não de maldade. Ele era o coletor de impostos do universo, o trabalho que ninguém queria, mas que todos sabiam ser essencial. Então, por que ele é tão temido? Porque Hades representa o que os humanos e até os deuses mais temem: o desconhecido, a inevitabilidade da morte. Era mais fácil transformá-lo em um monstro e um inimigo do que encarar a verdade de que a morte é uma parte natural da existência. Os gregos antigos tinham tanto medo de seu poder que evitavam dizer seu nome, chamando-o de Plutão, o rico, uma referência às riquezas minerais encontradas sob a terra. Eles o temiam não pelo que ele era, mas pelo que ele representava. Talvez o maior pecado de Hades, se é que podemos chamar assim, não tenha sido governar os mortos ou raptar Perséfone. Talvez seu único erro tenha sido nunca se importar em ser amado. Enquanto os outros deuses construíam templos, exigiam sacrifícios e buscavam a adoração dos mortais, Hades governava o silêncio. Ele não precisava de aplausos ou de glória. Ele tinha um trabalho a fazer e o fazia com uma dedicação inabalável. No final, a ironia suprema da mitologia grega é que todos, sem exceção, acabam no mesmo lugar. Reis, heróis, camponeses e até mesmo os próprios deuses arrogantes do Olimpo. Quando seu tempo chega, todos devem cruzar o rio Estige e se apresentar diante do trono de ébano. Todos acabam no reino de Hades. O Deus que eles tanto desprezaram é o seu destino final. Ele não é o fim da história. Ele é o guardião do último capítulo de todos. Obrigado por assistir. Se você gostou de descobrir a verdade por trás do mito, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história e mitologia. Até a próxima.